Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab para mais uma conversa sobre decisões importantes. Hoje, a gente vai fazer um mergulho direto, num bloco só, em 3 julgados do informativo 1161 do STF. São temas que, olha, mexem com o federalismo, com a atuação do Estado. Vamos lá. Para começar, temos a ADI 7174. O assunto aqui foi a constitucionalidade daquela lei mais recente, a 14.184, que alterou o marco das zonas de processamento de exportação, as ZPEs. Tinha dúvidas se o processo legislativo correu bem, né? E sobre isonomia fiscal também. Exato. E o STF validou a lei, disse que é constitucional. Um ponto-chave foi afastar essa ideia de vício no processo legislativo. Mesmo tendo ampliado o que estava na MP original, o tribunal entendeu que o tema central continuava ali, sabe? A pertinência com o regime das ZPS foi mantida. Ah, entendi. E também rejeitaram as outras críticas, né, sobre violar a isonomia tributária, livre concorrência ou aquela uniformidade geográfica dos tributos. Nada disso colou. Mas qual foi o argumento principal para aceitar um tratamento diferente na ZPS? Porque é um benefício, né? Sim, é um benefício. A justificativa aceita foi a chamada extrafiscalidade. Ou seja, o objetivo ali não é só arrecadar, é mais para impulsionar o desenvolvimento econômico e social em certas regiões. E isso a Constituição permite. Faz sentido usar o tributo para outros fins. Isso. E o regime das EPEs tem suas próprias travas, suas limitações, para não virar uma concorrência totalmente desleal. E até aquela novidade da lei, de permitir que empresas privadas proponham os EPEs. Ah, lembro disso. Gerou discussão. Poder Executivo. Então, na prática, foi um sinal verde para modernizar as EPS. Legal. Clareou bem esse ponto das EPSs. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Sair da economia e ir para uma questão social bem sensível na esfera municipal. É o ARE 1495.711. Esse caso aqui merece uma atenção especial, porque ele tratou de uma lei lá de Santo André, em São Paulo, que criou políticas contra a alienação parental. E a lei partiu do Legislativo Municipal. Sim, um caso bem interessante e que gerou bastante debate. O TJ de São Paulo tinha derrubado a lei, mas o STF reformou essa decisão, considerou a lei municipal constitucional. E por quê? Qual foi a linha do STF? Basicamente disseram que o município não invadiu a competência da União, porque proteger a infância e a juventude, isso está lá no artigo 24 da Constituição, é competência concorrente. Ah, concorrente. Então, todos podem legislar, né? União, estados e municípios. Exato, mas cada um na sua medida. A União faz as normas gerais e os municípios Eles podem suplementar. podem detalhar, adaptar à realidade local, como diz o artigo 30, inciso 2º. Foi isso que Santo André fez, segundo o STF. Tá, mas e a questão da iniciativa? Geralmente, lei que cria despesa não tem que vir do prefeito? Então, esse foi outro ponto importante. O STF bateu na tecla de que a reserva de iniciativa do Executivo, aquela do artigo 61 da Constituição, que vale para os municípios também, ela tem hipóteses bem específicas, taxativas. Ou seja, não é qualquer despesa que trava a iniciativa do vereador. Isso mesmo. Um simples aumento de gasto previsto na lei não basta para dizer que teve vício de iniciativa se o assunto não for um daqueles exclusivos do Executivo. Para a Suprema Corte, a Lei de Santo André só estava, na verdade, concretizando o que já existe em nível federal, tipo a Lei da Alienação Parental, o ECA, com foco em conscientizar, em prevenir. E tinha mais um detalhe: a lei mencionava o Ministério Público. Questionaram se isso feria a autonomia do MP. E o que o STF disse? Entendeu que não feria, que a lei não estava criando uma obrigação nova para o MP, mas sim apontando uma direção, uma necessidade de integração entre os órgãos, algo que o próprio ECA já incentiva lá no artigo 88. Entendi. Então, fortalece a atuação do município nessas áreas sociais, né? Mesmo com lei federal já existindo. Exatamente. Mostra a importância das políticas locais, de trazer o tema para perto da comunidade. Perfeito. Agora, para a gente fechar esse bloco do informativo 1161, vamos para um tema tributário de novo, ligado ao comércio exterior. É a ADI 5431. A discussão aqui foi sobre a responsabilidade solidária daquele representante aqui no Brasil de um transportador estrangeiro.
responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação. Essa regra está num decreto-lei antigo, o 37 de 66, mas com redação dada por um MP de 2001. Correto. E, mais uma vez, o STF validou a norma, considerou constitucional, afastou todas as críticas de que seria confisco, de que violaria a capacidade contributiva, livre iniciativa e principalmente aquela de que precisaria de lei complementar para definir responsabilidade tributária, como diz o artigo 146 da Constituição. E como o STF justificou essa responsabilidade solidária? Porque o representante não é o dono da mercadoria, né? Não necessariamente. O ponto central do STF foi que essa regra específica do Decreto-Lei 37 está em linha com o que o Código Tributário Nacional, CTN, já permite lá no artigo 128 sobre responsabilidade de terceiros. O tribunal entendeu que esse representante do transportador estrangeiro aqui no Brasil é um terceiro vinculado ao fato que gera o imposto. E qual é o fato gerador do imposto de importação? A entrada da mercadoria no país, né? Artigo 19 do CTN. Ah, então existe um vínculo com o fato gerador. Exato. Essa vinculação para o STF justifica colocar o representante como responsável solidário pelo pagamento do tributo. Eles até mencionaram o tema 13 da repercussão geral, que também trata de responsabilidade tributária. Na prática, uma confirmação de que outros atores na cadeia de importação, não só o importador direto, podem ser chamados a pagar o imposto. Claríssimo. Olha, passamos por 3 decisões bem importantes do STF, uma validando incentivos para desenvolvimento, outra reforçando o papel municipal no social e essa última confirmando responsabilidades no comércio exterior. Mostra bem o equilíbrio que o tribunal busca, né? Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a entender melhor esses pontos. Se o conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no Júris 360 Lab, deixar aquele like pra gente. Agradecemos demais a sua audiência, a sua companhia e fica a reflexão final. Como essas decisões, juntas, mostram as adaptações e, talvez, as tensões na nossa federação hoje em dia, na distribuição de poderes e tarefas entre União, Estados e municípios. Até a próxima!